Senhoras e senhores, no vídeo desse vídeo a gente vai reagir a um vídeo do Guilherme Freire aí, uma análise sobre o niilista Coringa, né? Uma análise mais profunda sobre a psique, sobre o personagem do Coringa aí. E lá no final a gente dá aquela resenhadinha bacana, claro, se você quiser dar aquela resenhadinha bacana, né? Então fica por aí, tá aqui embaixo, dispara, dando like, se inscreve no canal, vai te fazer, mas após segundo junto aí, eu vou dar o play, vamos que vamos. Olá, como eu tinha prometido Nossa, naquele tá vídeo caralho sobre o Batman Cavaleiro das Trevas, eu vou fazer uma análise mais detalhada do Coringa. do Corona. Aqui eu vou me basear tanto no Dark Knight, né, no Cavaleiro das Trevas do Christopher Nolan, como também no Joker, o filme do Todd Phillips, né? E também algumas poucas coisas dos quadrinhos do Coringa. Então, primeiro, qual que é o significado do Coringa? O que ele representa? Bom, o Coringa, ele é um palhaço, mas um palhaço uncanny, certo? Um palhaço particularmente... Bom, muitos palhaços já são um pouco uncanny, certo? Porque o palhaço é meio... O que é uncanny? É um vale... Na ficção se usa muito isso, vale uncanny. É aquela coisa que tem é quase humano, e sendo quase humano, soa como uma caricatura do homem. E aí, portanto, você tem um sentido de desconforto, né? Se você pegar um personagem que seja muito diferente dos homens, você não tem o mesmo desconforto do que um que... Ou se for extremamente realista, também não tem, mas se ele for entre uma coisa e a outra, isso causa um desconforto. Então os palhaços têm um pouco disso, dependendo de como eles forem... O Bobo da Corte Medieval não tem tanto esse perfil, mas esses palhaços mais com a cara branca, o nariz, eles entram em carros pequenos, então tem uma coisa meio assim para quebrar expectativas, mas de uma maneira um pouco distante do homem próximo. Então o Coringa, ele passa esse certo elemento de terror pelo modo como ele é, né? Mais ou menos como no It do Stephen King, tem mais ou menos essa figura do palhaço assustador, né? Engraçado, minha filha aqui em casa, ela viu um palhaço e falou, nossa, isso é assustador. Eu só vi um palhaço normal e já achou assim. Então tem um pouco desse elemento. Ao mesmo tempo, o próprio palhaço, ele é um símbolo que já tem na Idade Média, como eu falei, do Bobo da Corte, que ele é aquele que inverte, né? Ele tem até uma função social importante no contexto medieval, que isso o Jonathan Pageau, que é um canal muito interessante, ele comenta sobre isso, que é a função de inverter, né? Então ele tanto aparece girando de cabeça para baixo, mas ele tem aquela função de falar para o rei as coisas ao contrário, as coisas satíricas, as coisas irônicas, de tal modo que se as coisas estão invertidas, ele reinverte para colocá-las no seu lugar adequado. Então ele tem uma função social fundamental, mas essa função é de inverter as coisas, portanto ele é satírico. A gente vê um pouco isso no Rei Lear, por exemplo, do Shakespeare, que tem lá o bobo, que ele inverte a situação, mas invertendo você volta a entender a ordem das coisas, né? Então o rei quer dissolver a autoridade, dissolvendo a autoridade se gera um certo caos, e daí ele percebe, o palhaço precisa reinverter as coisas para ele enxergar as coisas da maneira correta, com a autoridade bem estabelecida, né? Então, já por ser um palhaço, o Coringa tem disso. Mas o Coringa é um palhaço distintamente moderno. Então ele é um vilão do Batman distintamente moderno, porque você vê assim, um exemplo maravilhoso disso é o quadrinho O Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, que aparece um psicólogo defendendo o Coringa. Então, aquela coisa fora do normal e tal, e o psicólogo fala, não, o diferente, o exótico, o bizarro e o louco, porque aparece o cara defendendo o Coringa, o pau quebra. Esse movimento na psicologia e tal, de o louco, bom, está em voga agora, está em moda tremendo, né? O louco, na verdade, é o cara que é uma vítima da sociedade, um cara que é incompreendido e tal. Então, já que ele é assim, o psicólogo defende o Coringa, daí o Coringa mata todo mundo, mata o... Isso num programa de TV, né? Então é a farsa, a representação da farsa, e daí morre a representação da farsa pela realidade do mal que está por trás do Coringa. Então o Coringa, ele tem esse elemento do palhaço, subverte expectativas, ele é um pouco uncanny, ele é um pouco desconcertante, né? Ele tem esse elemento de inversão das coisas, mas não é uma inversão que tende a recolocar as coisas no lugar, ele quer o caos, então ele virou um propício símbolo do niilismo, um propício símbolo da falta de valores, do caos total, da subversão dos valores. Ele foi abordado de dois modos diferentes nos dois filmes que a gente está falando. No primeiro, como o Christopher Nolan teve... Ambos interessantes, são meio antiprogressistas os filmes, por motivos bem diferentes, aliás. O Cavaleiro das Trevas, isso vai ficar mais claro no Cavaleiro das Trevas Ressurge, então não deixa de ver a análise que eu fiz sobre isso, porque daí fica mais evidente como tem um viés antiprogressista o modo como a coisa é construída. Mas ali no Cavaleiro das Trevas, mas em ambos,
tanto no Joker quanto no Cavaleiro das Trevas, o Coringa é um símbolo do niilismo, um símbolo de um certo caos que paira, uma ideia filosófica que paira na sociedade atual. No caso do Coringa do Cavaleiro das Trevas, ele representa também um certo símbolo diabólico. Ele é o próprio mal, como se fosse quase o demônio encarnado, então ele não tem elementos bons com os quais você possa simpatizar, ele só inverte, subverte todas as coisas, gera o caos e se delicia com o caos. Então ele acusa a natureza humana de ser mutável, fraca, facilmente corrompível e irredimível. Ou seja, no fundo todos são doentes como ele, no fundo todos são maus como ele, e ele vai provar isso corrompendo as pessoas. Então ele faz o papel bem do demônio de acusar e julgar. Ele quer realmente que as pessoas sejam acusadas, julgadas, tentadas e julgadas, né? Tentadas, acusadas e julgadas negativamente. Então ele quer mostrar o grotesco das pessoas. Claro, o papel de julgar pertence verdadeiramente a Deus, o demônio não tem papel nenhum de julgar. Acaba que o demônio verdadeiramente só consegue tentar e ficar acusando. Ele não consegue ter o juízo verdadeiro. Então quando o Coringa fala, eles são ruins, esse juízo é falso. Isso vai ser importante na estrutura simbólica. Então, a primeira cena do Cavaleiro das Trevas já constrói isso, que ela já mostra como o mal funciona, certo? Você sempre está sendo mais esperto do que alguém e passando a perna em alguém. Então, esse idiota, ele vai fazer esse negócio e daí eu mato ele. Então, tem uma hierarquia do mal, certo? Uma hierarquia invertida. Para passar por cima do outro, eu vou enganá-lo. Enganando, eu vou tirar os bens dele que ele tirou de uma outra pessoa, certo? Essa é a hierarquia do mal. O Coringa ele bota uma máscara para estar como os outros, porque ele quer participar da piada que é a hierarquia do mal. E ele está roubando a máfia, mostrando como você pode ser esperto, mas sempre tem alguém mais esperto que você, sempre tem um passo abaixo na hierarquia maligna. Sempre tem. Então sempre a piada é o famoso, todo dia sai um trouxa, um esperto, mas a piada é você. Tem esse elemento. Então a hierarquia do mal, por isso que um vai enganando o outro, no final eles estão enganando a máfia, no final é tudo uma tremenda enganação. O grande adversário dele é o Batman, porque o Batman ele é aquele que está entre o caos, se o Coringa é o caos total, o Batman está entre o caos e a ordem, puxando as pessoas para a ordem, mais ou menos como o Sócrates naquele quadro da Escola de Atenas, que está aqui no fundo, por sinal, que é maravilhoso. O Sócrates está puxando aqueles que estão meio perdidos, certo? Aqueles interlocutores, provavelmente os da República, porque tem uma figura que parece o Céfalo, o outro parece eles basicamente parecem o Glauco e tal, que parecem os interlocutores da República, e ele está puxando eles para o centro, né? Então o Batman é esse cara que restaura a ordem. Ele se veste de morcego, então para ser essa figura intermediária, e no meio da noite traz a ordem. Então ele tem esse simbolismo. E o Coringa vê isso como grande adversário, claro, porque se do meio do caos há de vir a ordem, a própria visão de mundo dele, aquele niilismo, aquela falta de valores, ela não vai ser justificada, né? Aqueles que são muito certinhos e muito quadrados e muito não sei o que, ameaçam menos ele, porque ele mais ou menos entende que eles estão sendo um pouco hipócritas, então se sente muito mais ameaçado pelo Batman. Ele quer que o Batman seja um igual, ele quer transformar isso num yin-yang, numa espécie de relativismo em que eu sou a outra metade sua, nós nos complementamos, uma espécie de círculo infinito. É um herói bem interessante isso, né? É bem maniqueísta o Coringa. Maniqueísta, Guilherme, quer dizer que tem certo e errado. Não, maniqueísmo nunca quis dizer que é certo e errado. Maniqueísmo sempre quis dizer exatamente isso. Você colocar o bem e o mal como princípios semelhantes, como se tivesse dois princípios de criação divina, um bom e um mal, e os dois de algum modo estão se complementando nesse jogo cósmico. Então eu descrevo o mundo nesse modo. Então o maniqueísmo, o relativismo, o niilismo, eles são melhor aplicados no Coringa do que em relação ao Batman, né? E aí esse plano vai seguindo, ele depois vai subvertendo a hierarquia. Claro, todo mundo conhece a cena que ele queima o dinheiro. Numa sociedade materialista como a nossa, que as pessoas passam a vida inteira só buscando dinheiro, é chocante ver o cara queimando dinheiro. Caramba, ele realmente está... ele realmente é caótico, ele quer ver o mundo pegar fogo, ele não tem princípios, blá blá blá. É uma cena muito interessante, claro, dos ápices da história. É ele colocando os criminosos num barco, as pessoas em outra, dando um controle para cada um e falando, matem o outro, senão vocês morrem. Então, ele construiu um jogo utilitarista, um jogo, olha, salve a sua vida tirando a vida dos outros. Então, fira um princípio ético que é não tirar a vida de um inocente, mesmo que os criminosos não sejam um inocente, eles são inocentes naquela situação, evidentemente. Então, tire a vida do inocente
e daí você salva a sua. Então, ou se os dois não fizerem, todos vão morrer, então seja utilitarista. A resposta clássica para esse tipo de dilema utilitarista é não, você não tem que dialogar com o mal, você tem que tentar salvar todo mundo. Essa é a resposta clássica. É exatamente isso que acontece. Os dois, tem lá, o criminoso pega o controle e fala, vou fazer o que você deveria ter feito há muito tempo. Joga o controle pela janela, certo? Ou seja, não cede ao mal. Tem até uma sátira da democracia na história, fala, vamos votar para ver se a gente deveria matar... Como votar? Isso aqui é um princípio de lei natural, não tem que ter votação disso. Então essa é uma piada que o Nolan insere na obra, meio que satirizando essa noção de subordinar os valores morais à votação. E aí, muito interessante, no confronto do Coringa com o Batman. Foi longe, hein? Basicamente, o Coringa, ele fala assim... O Batman fala pra ele, então, você acha que as pessoas são podres como você? Ou seja, embora a natureza humana seja desalinhada em muitos aspectos e tenha uma tendência para o mal, ela é criada boa e ela tem possibilidade do bem. Então, é nessa possibilidade do bem que age o Batman. Que o Coringa tenha subvertido o Duas Caras para poder pegar um símbolo externo de bondade das pessoas e transformar ele num ser ambíguo, o acaso associado, portanto, o acaso como subordinado ao caos ali na história, que é mais ou menos o símbolo do Duas Caras corromper, e daí tem ele como enfermeira, que é o símbolo do cuidado, mas na verdade está matando, então violando o julgamento de Hipócrates, que é o tema que vai ser reproduzido na parte da disputa dos barcos, certo? Claro, também ele vai se vestir de oficial, de policial, para poder matar o prefeito, esse é também aquela noção do policial revolucionário, o policial que está contra a ordem, então, novamente, inversão das hierarquias. Enfim, ele tem vários elementos, tentar as pessoas, ele usa o mal das pessoas contra elas, joga outro jogo, qual vida você vai salvar, a pessoa que você ama ou outra, para jogar a culpa. É realmente uma exposição de como o demônio opera, é uma exposição muito bem detalhada. E a mensagem básica do Cavaleiro das Trevas você não tem que dialogar com o mal, você não tem que ficar discutindo com o mal, você não tem que cair em jogos de acaso, jogos de utilitarismo, jogos de é tudo um absurdo. Não, você tem que fazer o bem de uma maneira e seguir em frente, certo? E ser um protetor silencioso, aguentar o mal e fazer o bem, certo? Então essa é basicamente a mensagem do filme Cavaleiro das Trevas. No Joker do Todd Phillips, a coisa é um pouco diferente. Ele está querendo subverter as narrativas políticas contemporâneas. Então ele joga todo tipo de sobreposição, né? O Coringa apanha eu acho que são imigrantes, mas são minorias lá. Então isso aí subverte uma certa narrativa. Do mesmo modo ele se apaixona por uma moça que é negra. Do mesmo modo o Coringa ele é uma vítima dos ricos, certo? Os ricos fizeram mal para ele. O pai do Bruce Wayne, né? O Thomas Wayne, ele é mau, então ele atrapalhou, um cara dissociado do povo, então ele é uma vítima daquilo. A situação familiar dele é horrível, a prefeitura não atende ele nas coisas que precisava. Também tem uns riquinhos vagabundos lá que são babacas, basicamente, incentivam aquilo. Então, as várias narrativas políticas, ele está jogando com elas e falou assim, você é progressista, está aqui uma narrativa para você ficar confuso, certo? Então ele está invertendo a coisa em vários níveis, né? Uma hora eu vou te elogiar, outra hora eu vou te atacar e você não vai saber o que eu estou fazendo. O Coringa, ele vira um líder revolucionário, só que o líder revolucionário é um maluco grotesco que quer matar as pessoas e que não tem nenhum tipo de valor no final das contas. Mas ao mesmo tempo é uma vítima, então você fica nessa relação ambígua sempre. Ele está de propósito fazendo essa brincadeira com o Heitor. Também aquela clássica brincadeira, será que isso é real, será que isso não é? Bom, ele é maluco, então você não tem como saber até que ponto é real ou não é. Uma meta-história interessante, obviamente, é da mídia, o nosso quarto estado, os nossos sacerdotes egípcios do mundo atual, que são os zeladores da... E aí ele debocha tremendamente da mídia. A mídia com a sua hipocrisia, como ela é totalmente falsa, ela não liga de modo algum para as pessoas, mas cria aquela idolatria nas pessoas, e daí o Robert De Niro ali representa exatamente a encarnação dessa mídia hipócrita, né? E daí ela é morta pela própria figura que ela ajuda a criar, certo? Então a mídia na época estava toda aquela campanha contra os incels, contra esses homens que são ressentidos com a vida, não sei o que e tal. E aí o filme meio que mostra, cara, vocês ajudaram a criar isso com esse niilismo de vocês, essa hipocrisia tremenda, vocês ajudaram a criar e agora eles vão se voltar contra vocês, mas na verdade são revolucionários. Então ele está subvertendo as expectativas em todos os níveis, certo? Essa é a função do filme.
ele tá toda hora jogando vários níveis de discurso atual e contrapondo um com o outro, né? Violência, o cara entrega uma arma pro outro, isso aqui precisa se defender, mas o cara é maluco. Mas por outro lado aquilo defende de certo modo. Então os níveis variados vão se contrapondo. Aí, tipo, tem obviamente uma forte influência do Taxi Driver, do Martin Scorsese nessa narrativa. Eu vejo como um filme inferior ao do Cavaleiro das Trevas, porque também o Cavaleiro das Trevas você tem em última instância, embora a resposta fique melhor dada no Cavaleiro das Trevas Ressurge, você tem uma resposta de ordem para o niilismo, e visivelmente o niilismo ele é apresentado numa luz mais negativa, certo? Teve caras que olharam e falaram, pô, eu quero ser como ele. No Joker, os jovens atuais são insatisfeitos com as narrativas, com a perda do significado, eles acabam se identificando com o próprio Coringa às vezes não. Eu entendi a piada com a mídia, aliás, o filme é como se fosse uma grande piada com a mídia, né? Ele tá falando assim, ó, mídia, veja isso, crie controvérsia, eu estou rindo da cara de vocês e vocês vão fazer o que eu estou falando, vocês vão falar mal desse filme e eu vou rir dela, certo? Então, claramente, o diretor tá... bom, ter irritação com a mídia atual é o mínimo, certo? O quarto estado agora ele manda em nós e realmente se curvar ao quarto estado é uma vergonha, certo? Mas assim, basicamente é isso, é uma meta-piada, certo? Tem um forte elemento de meta-piada, ele brinca com a história de vítima da sociedade e ele quer contrapor tudo. O filme, ele na estrutura geral dele, mais niilista do que o Cavaleiro das Trevas. Visivelmente, o Nolan, ele é um niilista fake, certo? Ele tá jogando o niilismo como uma coisa para ser vencido pela ordem. E o Todd Phillips, ele tá efetivamente falando que as narrativas se contrapõem, se sobrepõem, e que é tudo uma piada, que o niilismo não tem lado, o niilismo não é de ninguém, certo? Ele até brinca com a coisa da reconquista do corpo, né? Que é um tema para a filosofia pós-moderna importante naquela cena do Coringa dançando, né? Ele reconquista o domínio do corpo dele, tipo um herói Foucaultiano e tal. Mas aquilo é bizarro ao mesmo tempo. Então é visto para ser emulado, para as pessoas olharem e falar assim, caramba, agora ele é livre, agora eu me sinto livre, só que como grotesco. Então ele tá, de algum modo ele expõe o niilismo na medida que ele mostra como esse caminho é grotesco, mas você vê que a visão de mundo ela tá mais querendo quebrar expectativas do que propor um modelo de ordem. Visivelmente, esse é a linha do Joker, né? Então eu considero isso, comparado com a grandeza do Nolan, do Cavaleiro das Trevas, da construção geral, uma construção simbólica menor, razoavelmente menor. Querer jogar com ambiguidade herói, não herói, eu acho esse tema interessante, mas menos batido. Eu achei o filme é psicologicamente muito pesado, claro, porque ele fica toda hora jogando para nós, certo? Ele é psicologicamente pesado porque ele vai lidar com temas de depressão e tal, depressão urbana. Eu tive em Nova York até um ano atrás, né? E daí realmente eu tive a impressão de, quando eu vi o filme do Joker, a primeira coisa que eu falei, caramba, Nova York tá desse jeito mesmo. Então assim, é pesada a realidade, certo? Mas eu acho que ele não nos mostra uma visão redentora dela, ele só vai quebrando várias expectativas, entra em elementos psicológicos aí do que é a loucura. Mas a quebra de expectativas ficou faltando pra mim uma exposição melhor. Então eu acho que o Joker ele tem esses elementos. Ambos bebem de algum modo do Joker, do Frank Miller, até de outras histórias anteriores do Joker. Ambos têm esse elemento de subversão, ambos têm um elemento de niilismo, mas são apresentados de modos distintos, né? É isso, não deixem de se inscrever no canal, ativem o sino das notificações, procurem meu site na descrição do vídeo. E não deixem de ver também o vídeo sobre o Batman Cavaleiro das Trevas. Seguinte, ele entrou muito profundo na psique, no que é o Coringa, no que representa o Coringa, o que é o palhaço. Ele quebra, né, o Coringa em duas partes. E eu falo isso dos dois Coringas, tanto do Cavaleiro das Trevas quanto do Joker. Ele meio que quebra o personagem em duas partes, né? Ele se aprofunda na mente do palhaço, na piada, na parte cômica do palhaço, mas ele também entra na parte psicótica do Coringa. Ele quebra o palhaço e faz um caminho duplo para lá na frente se conectar. Muito bom, muito bom. O Guilherme Freire é absurdo, gostei. Depois, se vocês quiserem, a gente vai ver o vídeo do Batman aí também. Então, comenta aqui embaixo pra gente trazer o vídeo do Batman aí. Espero que vocês tenham curtido. Aquele abraço fofinho, aquele convite pra você descer aqui embaixo, disparar o like, se inscrever no canal pra gente crescer. E a melhor coisa, segundo junto aí, eu vou ficando por dia, aquele abraço fofinho. E eu te vejo na próxima.